queremos viver em paz, nós somos ser humano, queremos viver livre, queremos viver dignidade no nosso território. Esse vídeo foi enviado pra gente por um indígena Guajajara, lá do Maranhão. E eu vou contar melhor essa história pra você ainda no programa de hoje. E você vai ver também. Em João Pessoa, o MPF promove o evento para divulgar o portal do livro acessível. Com ele, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência visual vai poder ter acesso à solicitação de livros em formato adequado. MPF lança um manual para ajudar na atuação referente a planos de saúde privados. Em Sergipe, MPF apoia pela segunda vez campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Tudo isso ainda hoje aqui no IP. Mas agora a gente vai até o Maranhão para entender melhor o caso dos indígenas que têm sido assassinados por lá. Causas, investigações, autoria desses crimes. O que você conta pra gente, Natália Macedo? Quase 40 mil índios divididos em 9 etnias compõem o território indígena no Maranhão. Os Guajajaras são os maiores e vivem em terras constantemente ameaçadas pela presença de madeireiros e invasores. A reserva indígena Araribóia é a região mais tensa, com maior número de invasões, roubos de madeira e caça ilegal, além de assassinatos. Nos últimos 10 anos, 36 índios foram assassinados no Maranhão, segundo o relatório divulgado pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que monitora a situação dos povos indígenas no estado. Em 2019, de novembro para cá, começou uma sequência de violência. 4 índios da etnia Guajajara foram mortos, alguns com requintes de crueldade. Em novembro, Paulo Paulino foi morto em uma emboscada com um tiro no rosto. Poucos dias depois, em 7 de dezembro, 2 caciques foram mortos também a tiros na estrada próxima à terra indígena Canabrava. Esse vídeo que nós vamos ver agora foi feito minutos depois do atentado sofrido pelos indígenas. Como foi o negócio aí? Devagar, assim, na hora que o cara chegou perto de nós, ele atirou ali, deu 2 tiros também, pegou mal ele aí. Vocês vinham vindo da reunião, era? Foi. É necessária uma união de esforços que contemple o entorno das terras indígenas e a questão também interna dentro das terras indígenas. Só fazendo a fiscalização dentro dos territórios indígenas não funciona. Isso nós já vimos acontecer durante todos esses anos. Se não fiscalizar o entorno dessas terras indígenas, essa fiscalização interna ela não vai surtir o grande efeito, porque as serrarias, as pessoas que são envolvidas com a exploração de madeira, eles vão continuar entrando nas terras indígenas e continuar roubando a riqueza dos índios. O Ministério Público Federal acompanha o caso e vem cobrando providências urgentes há anos. O MPF passou a observar que uma ação meramente reativa era insuficiente para debelar esse quadro de violência e ataques contra a terra indígena. Então o MPF ajuizou uma ação civil pública pedindo que as várias instituições e entes responsáveis, como o IBAMA, a FUNAI, a União, o próprio Estado do Maranhão, sejam compelidos a elaborar um plano de proteção territorial continuada dessa terra indígena. O MPF apontou que o quadro fático na região é de estado de coisas inconstitucional, se utilizou esse conceito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, Sônia Guajajara, uma das maiores lideranças dos povos indígenas do Brasil, disse que não é apenas um cenário de guerra, mas um campo de batalha vivido no Maranhão e que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou no dia 9 de dezembro, por meio de portaria, o envio de tropas da Força Nacional para a terra indígena Canabrava, mas o documento excluiu o território Araribóia, que apresenta hoje o cenário de maior tensão. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda no programa de hoje. Fica por aí. Bom,
Anos e anos aguardando. Gente que dorme literalmente na beira da rodovia. Uma cena difícil de imaginar. Imagina o perigo disso. E essa é a realidade de quem aguarda a conclusão de processos da reforma agrária em Tocantins. 10 anos. Esse é o tempo que o lavrador Luiz Francisco, de 70 anos, está acampado às margens da rodovia TO 164, em frente à fazenda Vera Cruz, na cidade de Carmolândia, norte do Tocantins, aguardando a desapropriação da terra e a reforma agrária. O acampamento Barra do Rio Lontra 2 já foi maior, mas muitos não conseguiram permanecer no local. O movimento pela posse dessas terras já dura 17 anos. Ao todo, 111 famílias estão na lista do INCRA para a reforma agrária. No entanto, apenas 5 permanecem morando aqui na região por causa da demora no processo. Foram para a rua porque foram já começando também um pouco, né? Porque aqui os barracos estão caindo e aí aqui não tem assistência. Aí foram para a rua, que na rua é mais melhor de fazer uma gambiarra, fazer alguma coisa. Morreu gente aqui, bagaçada de caminhonete aqui, ó. E nada dessa terra sair. Mesmo após 10 anos de trâmite, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, solicitou à Justiça a suspensão da ação de desapropriação, alegando falta de recursos. O Ministério Público Federal contestou o pedido por não haver fundamento legal. A Procuradoria, inclusive, chegou a expedir uma recomendação ao INCRA. Já foi verificado em outros lugares do Brasil também, em relação a outras ações de desapropriação, pedidos de desistência do processo, né? Com relação a isso, a PFDC e o Grupo de Trabalho de Reforma Agrária pediram recomendação em agosto ao presidente do INCRA para que se abstivesse de apresentar pedidos dessa natureza. Mas a Justiça Federal rejeitou o pedido do INCRA e determinou o prosseguimento da ação de desapropriação. Nesses casos, em razão da longa duração desses processos administrativos, isso cria nos trabalhadores rurais da região uma legítima expectativa de que eles serão contemplados por essa política pública de reforma agrária e, em casos de pedido de desistência ou de suspensão, por parte do INCRA, há uma postura contraditória a todos esses atos que foram realizados, né? O que gera um sentimento de frustração a esses trabalhadores rurais e eleva a tensão, eleva os conflitos agrários na localidade. Desde o início do acampamento em 2002 até a finalização da reforma agrária, os lavradores que ainda moram em frente à fazenda sobrevivem plantando pequenas roças de mandioca, milho, feijão, entre outras variedades, às margens da rodovia. Mas o desejo maior é aumentar essa produção. Aqui nós todos dois plantamos, né? Nós todos aqui tem planta, eu mesmo tenho, o seu Luiz tem, nós todos aqui nós plantamos. A esperança é de ganhar um pedaço de terra para a gente trabalhar, para fazer o pão de cada dia para os filhos. E sair dessa beira da estrada aqui que é um perigo. O que o senhor deseja fazer? Plantar, eu ter fartura na minha casa. Não acontecer o que acontece hoje em dia, que tem vezes que não tem nada, tem dia que não tem nada. E que coragem de trabalhar eu tenho muito. Crime de ódio. Indígenas estão sendo assassinados à luz do dia. Redes sociais são usadas como canal para incitar o preconceito e a intolerância. A gente volta agora a falar sobre o conflito no Maranhão.
A Natália Macedo conversou com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Nós vimos assim uma preocupação muito grande, muitas queixas, muita revolta, no sentido de discursos de ódio disseminados por redes sociais, na rua, em blogs, que afetam crianças, adolescentes na escola, em espaços de convivência social, quando eles vão na sede dos municípios. E isso tudo é algo que agrava essa situação de violência porque estimula condutas de ódio em seus mais variados graus. Na rede pública de saúde, hospitais lotados, filas intermináveis e pessoas espalhadas pelos corredores. Aí você pensa, bom, eu vou pagar mais caro, mas pelo menos ter um plano de saúde. O problema é que em muitos casos, nem assim tem funcionado. Está garantido na Constituição Federal de 1988 o direito à saúde a todas as pessoas. Mas esperar atendimento em um hospital público lotado ou por uma consulta que pode demorar meses para ser marcada é muito difícil. A solução encontrada por quem tem condições financeiras é recorrer aos planos de saúde privados. Mas o problema é que muitas vezes o atendimento deles também deixa a desejar. Eunice conta que no ano passado precisou fazer um bloqueio na coluna, que foi liberado pelo convênio, mas sem o material necessário, que no caso era uma agulha, e foram meses de espera para poder fazer o procedimento. É uma situação que te deixa muito chateada, que te deixa com raiva, te deixa se sentindo desprotegida. Então te dá uma insegurança muito grande, porque você sabe que na rede pública não está funcionando tão bem. Tem alguns procedimentos que você não consegue fazer e no particular você acha que consegue o atendimento e tem uma demora tão grande quanto se você tivesse em outro sistema. Vânia mora em Brasília e fez um convênio para a mãe que mora no Rio de Janeiro. Ela conta que demorou meses para a carteirinha do convênio chegar. E quando chegou, a mãe dela foi tentar usar o convênio e não conseguiu. Minha mãe ia no médico, na clínica, para poder fazer os exames, para fazer a cirurgia da vista direita, ou então, como aconteceu em outros médicos, que ela precisava. E quando chegava para pedir autorização, então ela era informada que não era possível porque estava com restrições financeiras. Aí ela reclamava porque ela estava pagando. Casos como esses estão entre os mais comuns que chegam para o Ministério Público Federal. E para auxiliar nos trabalhos, a Câmara de Coordenação e Revisão lançou um roteiro de atuação de planos de assistência à saúde. A ideia é disseminar informação sobre questões de plano de saúde, que não é uma questão que se verifica cotidianamente por todos os colegas do Ministério Público Federal, e também estabelecer alguns aspectos que são mais relevantes na nossa atuação. E também delimitar o que seria a atuação do Ministério Público Federal e o que seria a atuação de outros órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público Estadual, o PROCON e outras entidades. Depois do intervalo, a gente mostra que o Ministério Público Federal na Paraíba promoveu o evento para divulgar o portal do livro acessível, que vai fazer diferença na vida de pessoas com deficiência visual. Pra gente é uma coisa simples, basta querer que a gente tenha acesso a qualquer livro. Mas para as pessoas com deficiência visual, essa é uma tarefa bem mais complicada. O chamado livro acessível até existe, mas o caminho até ele pode ficar bem mais curto. Olha só. O livro é uma fonte de conhecimento, uma fonte de pesquisa, E assim, a maneira de você viajar, conhecer o mundo, através da leitura.
E essa viagem é feita com um toque suave da ponta dos dedos e com foco na escuta por meio de programas de computador. É assim para o Gilson. Ele tem 41 anos, é pedagogo e tem deficiência visual desde que nasceu. Ele conta que o acesso aos textos em braille é bem menos frequente. É um material mais caro, mas com o portal Livro Acessível, tudo será mais fácil. Esse portal ele vem na hora certa, né? Uma vez que vai facilitar o acesso das pessoas que têm deficiência visual e a questão do livro didático, livro paradidático, né? Então, com certeza vai ser de grande relevância, uma vez que vai dar oportunidade a aquelas pessoas que não têm acesso à leitura. O portal Livro Acessível está disponível na internet. É resultado de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, celebrado entre o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e o MPF. Mais de 6 milhões de brasileiros que tenham algum tipo de deficiência visual podem ser beneficiados. Antes, uma pessoa com interesse em um livro acessível tinha que entrar em contato direto com a editora. Agora, com a plataforma, fica mais fácil, inclusive para acompanhar a questão do tempo de fornecimento, o prazo. As empresas que não atenderem às solicitações podem sofrer consequências previstas no TAC, o termo de ajustamento de conduta. Existem prazos a serem cumpridos. Todo o catálogo das editoras deve ser oferecido. Se não forem cumpridos esses prazos, é possível a aplicação de multa. Então, a ideia é de que nós mudemos a cultura, né, dos fornecedores de livros para que eles deem igualdade no acesso à literatura a toda a população. E para divulgar o portal, o MPF em João Pessoa promoveu um evento que reuniu autoridades, instituições e deficientes visuais. Fiquei muito feliz porque essa luta pelo livro acessível, ela é antiga e muito solitária, porque eram as pessoas com deficiência contra o mercado editorial. E o fato de uma Procuradoria da República encampar essa luta e passar a ser um agente fiscalizador, isso é fundamental, significa que a gente já é vitorioso. Primeiro a gente vai conhecer qual é a capacidade do portal, o potencial, o que é que ele oferece para a gente poder divulgar. É uma iniciativa importante, sobretudo vinda do Ministério Público Federal, né? R$ 46.510 denúncias de violência contra a mulher. Isso somente nos primeiros 6 meses de 2019. São 46.510 mulheres violentadas apenas na metade do ano. E esse é o número de denúncias que foram feitas ao canal Ligue 180 do governo federal. Agora, imagine quantos casos nem chegaram a ser denunciados. Esse é um outro assunto do qual a gente precisa falar. Modelo, atriz, referência por sua beleza no Brasil. Hoje, Luísa Brunet também é conhecida pelo seu ativismo na luta contra a violência contra as mulheres. Em Brasília, participou da 3ª edição do Seminário Internacional Brasil-União Europeia sobre prevenção à violência doméstica. Eu acho que é um trabalho importante, né? Você levar a sua voz para mulheres que não têm voz. No meu caso, a partir de uma violência doméstica que eu sofri em 2016, eu passei a exercer, né, o ativismo com muito mais frequência no Brasil e fora do Brasil, porque as mulheres imigrantes são quase 4 milhões que vivem fora do Brasil. Dizer para elas que a gente precisa fazer denúncia, reconhecer um relacionamento abusivo e que é possível você sair íntegra de uma relação como essa, você sair forte. O evento marcou a participação do MPF na campanha nacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e teve a presença de autoridades e instituições de vários países. Estamos na 3ª edição deste seminário e realmente é uma parceria muito boa, porque achamos que a possibilidade da troca de experiências entre os países da União Europeia e o Brasil é muito positiva. A programação contou com painéis que abordaram formas de atuação do Estado, da sociedade civil e da iniciativa privada no combate à violência doméstica contra a mulher.
Também foi divulgada uma ferramenta muito importante, o FRIDA, um formulário nacional de risco e proteção à vida. É um formulário que a vítima de violência doméstica preenche e ao final do formulário, a resposta sobre se a vítima se encontra numa situação de baixo, médio ou elevado risco. E com esta informação, as autoridades estatais e a própria rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher podem encaminhar a vítima para a melhor assistência. A ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participou da abertura do evento e assinou 2 acordos de cooperação técnica com as empresas Avon e Forte Leve, que se comprometeram a divulgar na embalagem dos seus produtos políticas públicas de combate e prevenção à violência contra a mulher. Estamos aqui para um diálogo sobre a violência doméstica, mais um diálogo. E são tantos, e a gente tem conversado muito, e essas falas não podem parar, essas conversas não podem parar. Nós temos que continuar falando enquanto necessário for. É isso, divulgar, colocar esse assunto em discussão, ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas. E por isso, a gente vai conhecer outras histórias agora. Primeiro foi um empurrão, depois puxão de cabelo e tapas. Essa foi a situação vivida por Nice. É assim que nós vamos chamá-la para resguardar sua verdadeira identidade. Depois de 5 anos de namoro, ela decidiu acabar com a relação opressora e foi agredida pelo namorado. Eles se casaram e os abusos continuaram. Eu entrei no casamento depois da tentativa de terminar um namoro, que aí sim foi onde veio a agressão física. E a agressão física eu não entendi como uma violência real e mais uma vez eu naturalizei. Depois que eu me separei, quando eu decidi me divorciar, veio o controle que ele me perseguia na cidade e chegou a pedir demissão do emprego para poder não pagar a pensão dos meus filhos, que isso é uma forma também de violência patrimonial. Eu só tive realmente paz quase 4 anos depois do divórcio, quando eu fui trabalhar em outro estado. Para que a situação como essa seja percebida pela vítima antes que o pior aconteça, foi criado em 2016 o coletivo Mulheres Livres, focado em alertar e despertar o entendimento nas mulheres de que autoritarismo e abusos são formas de violência e isso não é normal. A gente faz palestras, a gente faz rodas de conversas, a gente tem o grupo de leitura que a gente traz textos, traz livros sobre o que é gênero, sobre o que é violência de gênero. Então a gente debate, traz essas informações para que as mulheres possam se sentir mais encorajadas, né, possam saber o que é a violência de gênero e assim denunciar, né? Desde 1991, existe uma campanha mundial chamada 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Em Sergipe, o Ministério Público Federal participa da campanha pela 2ª vez. A ideia da campanha é promover uma conscientização ampla da gravidade do problema. De acordo com o Atlas da Violência 2019, cerca de 13 mulheres são assassinadas por dia. Aqui em Sergipe, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 43 homicídios dolosos contra a mulher. Destes, 18 foram feminicídios. O Ministério Público Federal apoia a campanha e promoveu discussões sobre o tema por meio de audiências públicas. Nós desenvolvemos um projeto em que nós fazemos audiências públicas itinerantes nas universidades, provocando aquele meio acadêmico a pensar sobre o tema e também solicitando, em alguns casos exigindo, que a instituição adote algumas medidas de prevenção e de enfrentamento ao assédio. E esse enfrentamento se faz todos os dias nas nossas casas, nas nossas vidas. E ele é muito mais forte quando estamos juntas. Por favor, denuncie.
E assim a gente encerra o programa de hoje, com muita força, união e esperança, para que no ano que vem as notícias sejam melhores que as de 2019. E por falar no ano que vem, na próxima semana tem a Retrospectiva 2019. A gente vai relembrar o que foi notícia nesse ano que está quase acabando. A gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.